Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma noite abençoada para vocês. Nessa noite de sábado, hoje, dia 3/12, início do mês de dezembro, o ano chegando ao seu final. Certamente, muitas dúvidas, pairam sobre o nosso coração, incertezas, na verdade, de como serão os dias, de como vai findar esse ano, de como será o ano que vem. Naturalmente, sem querer sofrer por antecedência, nós pensamos sobre o ano que virá. Então, essas coisas acabam tomando conta do nosso coração. Mas o Senhor, Ele está no controle desse ano, do ano que vem, de todos os anos da nossa vida. Deus está no controle de todos os dias da nossa vida e nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nós vamos meditando num texto da palavra e quero deixar com vocês uma mensagem nessa noite. Antes eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e se quiser detalhes sobre os projetos do canal, projeto de aconselhamento, projeto de restauração e o Pão da Vida, o grupo bíblico de estudo da palavra, só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo. A palavra de Deus ela diz assim, lá em 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Paulo aqui ele fala sobre uma ação de Deus que é completa. E eu comecei fazendo essa introdução sobre as preocupações porque tomam conta do nosso coração todas as áreas, área financeira, quem não fica pensando como resolver alguns problemas, pagar dívidas, fazer uma reforma às vezes que é tão necessária na casa, pagar o carro, comprar um carro, pagar o colégio dos filhos, são coisas assim do nosso dia a dia. Mas são coisas necessárias. Nós ainda estamos aqui, nós não podemos, eu sempre tenho dito isso no canal, nós não podemos viver um cristianismo que só fala do céu, esquece das necessidades dessa vida, e nós não podemos viver um cristianismo que só fala das coisas dessa vida e esquece do céu. Deve haver um equilíbrio. A nossa salvação é a nossa maior dádiva, é aquilo que Deus nos deu de maior valor. Porém, nós buscamos as nossas necessidades aqui nessa terra. E aí vem a área sentimental, os sentimentos, a vida familiar, o casamento, o relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, com irmãos, com amigos. E tudo isso são coisas que, dia após dia, acaba gerando em nós um desgaste, um cansaço, nos afastando da comunhão com Deus. Às vezes, cada um reage de uma forma. Às vezes as lutas, elas atraem o homem para a presença de Deus, e em outros casos, dependendo do nível de luta, a pessoa se afasta. Então Deus, ele quando vem uma provação, eu quero fazer uma distinção. A luta é uma consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas, daquilo que fazemos de errado. Então a luta nada mais é do que uma semeadura. A provação é algo que Deus ele traz para aperfeiçoar a nossa fé, para nos aprimorar. A provação ela vem sobre medida. Ela não vai extrapolar a nossa condição. Ela não virá de uma forma que venha ao invés de fortalecer a nossa experiência, a nossa fé, esmorecer a nossa fé. Não, Deus não permite. A provação não. Não vos sobreveio provação alguma que não podeis suportar. É o que diz a palavra. Agora, a luta é diferente. A luta, ela extrapola as nossas condições. A luta, ela pode extrapolar sim e esmorecer a nossa fé. Como eu falei, a luta é uma semeadura. E o texto aqui, ele fala sobre isso. Ele fala que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quem nos dá a semente? É o próprio Senhor. É Ele quem nos dá os recursos, a condição de alcançar as vitórias tão desejadas na nossa vida. O que vem a ser essa semente? A fé. A palavra vai dizer lá em Salmos, aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria. A semente é uma centelha de algo que ainda está por vir. A fé é isso. É a garantia de algo que está por vir. Então, o Senhor ele nos dá a semente para que venhamos a semear o pão para comer.
Mas o Senhor também multiplica a nossa sementeira. Ele nos dá meios, Ele aumenta, Ele fortalece, Ele aumenta a nossa fé. Por isso que o texto diz, aumentará os frutos da vossa justiça. Deus, se não fosse Ele, a gente não conseguia passar pelas provas, pelas lutas que enfrentamos. Se não fosse uma intervenção direta do Espírito Santo, não haveria como. Nós morreríamos no meio do caminho. Eu mesmo digo, quantas vezes eu olhei e eu vi que as ondas do mar revolto eram muito maiores do que o meu barco. Se não fosse a voz do Senhor para acalmar, para trazer a bonança no meio da tempestade, eu teria sucumbido. E eu sei que os irmãos compartilham dessa mesma experiência, Em quantos momentos as ondas foram bem maiores do que o nosso barco? Em quantos momentos você se viu em situações onde você falou, olha, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, é o fim. É o fim. Se viu diante do Mar Vermelho, né? Não tinha mais para onde ir. Não tinha mais para onde escapar. Mas tinha para quem recorrer. Como diante do Mar Vermelho eles tiveram. E Moisés foi clamar ao Senhor, o Senhor falou, olha, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu vou operar o milagre. Só que eles não podiam ficar parados diante daquela situação. Nessa noite, Deus quer te dizer, não fique parado. Não deixe o Mar Vermelho, as impossibilidades, a situação, as circunstâncias te travar. A ordem do Senhor para Moisés foi, diga ao povo que marche. O Senhor deu a semente e o Senhor multiplicou a sementeira. Deu a eles condições para que eles continuassem andando, continuassem crendo e atravessassem aquele mar com os pés enxutos. Deus te dá condição nessa noite de sábado. Deus te dá recursos e meios para que você não pare no meio dessa jornada. O processo sempre será difícil. Sempre será cansativo, sempre será desgastante. Sempre, sempre. Não tem para onde correr. Mas no Senhor, nós conseguimos transpor esses obstáculos. Nós conseguimos prosseguir. O texto finaliza dizendo, aumentará os frutos da vossa justiça. Quando falamos de justiça, ou alguém é justo, a conotação bíblica para justo é diferente da conotação humana, né? O entendimento humano é, ele é justo, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem boas atitudes, né? Pratica a justiça, né? Mas a Bíblia, ela vai por aí, mas ela dá uma amplitude maior. Isso eu também comento aqui sempre, o pessoal que acompanha. Justo é aquele que é justificado. Não justificado pelas suas obras. Justificado pela fé e pela graça. Justificado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você vive uma experiência de justiça, justificado pelo sacrifício de Jesus, se você teve um novo nascimento, vive uma experiência com Deus, você pratica os frutos da justiça, é isso. Os frutos dos justos são os atos de fé. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta ter fé e não fazer nada. Tiago fala muito sobre isso. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obra é morta, não adianta. Você tem que ter fé, mas você também tem que fazer. Então, são os frutos da vossa justiça. Então, é claro, não vai confundir com legalismo. Não é o que você vai fazer que vai te credenciar. É o que você vai fazer porque é a nossa obrigação quanto crente. Porque é uma declaração de fé. Eu sempre digo, a fé é verbalizada, ela é pensada e ela é uma atitude. Ela se dá através da atitude, ela se dá através dos pensamentos e ela se dá através das palavras. Você tem que praticar a tua fé. Alan, eu creio, mas você não ora. Eu creio em Deus, mas não busca um direcionamento através da palavra. Eu creio, mas não vai ao culto, não vai à igreja, não busca a presença de Deus. Então como que você crê? Você crê, só não pratica a sua fé. Então não tem como Deus te abençoar. Pratique a sua fé. Lance essa semente. Aquele que dá a semente é o que semeia. E pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O Senhor tem dado semente. O Senhor tem colocado no seu coração a fé e o desejo de buscar por algo. Ele tem te dado os meios.
para que você não desanime, para que você continue e não desanime no meio dessa caminhada. Agora é a sua hora. Busca, lute, continue no processo. Se você parou de orar, volte a orar. Se parou de entrar nas madrugadas, volte a entrar. Se parou de ler a palavra de Deus, volte a ler. Deus tem uma bênção muito grande para você, mas ela virá mediante os atos de fé. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite. Te dê paz, graça, paz do Senhor Jesus.